Página 24. Nicholas fala: Parece que estou usando luvas azuis, apontando a mão para o Charlie. E Charlie fala: Você pode criar uma nova moda. Nicholas responde: Vou fingir que é uma tatuagem. Charlie fala: Acho que deve ser contra as regras da escola. E eles começam a rir da situação ali no banheiro. E na figura, antes de ir para a última figura, entre a segunda e a terceira figura, tem várias figuras em balãozinhos, escrito trim, 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 representando o sino da escola. E na última figura tem o Nicholas falando de provavelmente que chato, tem que voltar para a sala. E o Charlie fala, melhor a gente ir. Ele fala meio triste, assim, por conta das aulas que eles vão ter. Na página 25, na primeira figura, o Nicholas fala: Esse foi o primeiro ou o segundo sinal? O Charlie fala: Não sei, vou ver que horas são. Quando ele olha, ele fica meio assustado e no celular dele aparece o Ben mandando uma mensagem para ele. Hoje, sala de música 2. Charlie, cadê você? E a última palavra é um insulto. Na terceira mensagem dele são 3 pontos de interrogação e estou esperando. Dá para resolver? Nem para isso você serve. E novamente ele insulta o Charlie falando outro palavrão. E o Charlie parece até um pouco assustado na figurinha, na figurinha da HQ aqui. E fica olhando o celular. O Nicholas chama pelo Charlie e o Charlie fala, o primeiro sinal é agora. E indo para a página 25, 27, o Nicholas, ele estende a mão, toda cheia de tinta, e pergunta pro Charlie, amigos? Como querendo estabelecer uma relação entre os dois. Na página 28, alguém pergunta, você e o Nick Nelson agora são amigos? Na primeira figura tá o Nicholas e o Charlie dando várias risadas. Na segunda figura também tem o Nick brincando, eu acho que com o cabelo dele. O Charlie tá também rindo da situação. E nas duas últimas figuras da página 28, que está cortada ao meio, representando duas situações diferentes, é o Nicolas de um lado e o Charlie do outro, um dando tchau pro outro na saída da escola. Como é uma fala que está no meio das figurinhas, eu não consigo identificar quem que é, mas eu acredito que seja o Ben, que é o outro amigo do Charlie. Seguindo, na página 29, tem a figura do Charlie com mais uma pessoa, que está escrito Tão Chu. Eu acho que é assim que se fala. E entre parênteses está amigo. E agora eu acabei de identificar quem estava perguntando. Deve ser esse amigo que perguntou se o Nicholas e ele são amigos. E o Charlie responde sim. Os dois aparecem num parque. Acredito que seja no campus do colégio dele ou talvez da cidade, mas acredito que seja mais no colégio mesmo. E o amigo dele fala, mas ele é um dos caras do rugby. Ele é um amigo do Harry Greene,
pelo amor de Deus. E o Charlie fala: E daí, Nick? E daí? Nick é bem legal. O amigo dele fala novamente: Para, vai, ele é o maior topzera. Chama todo mundo de parça e deve atirar comida nas pessoas no ônibus. E o Charlie responde novamente: Ele não me chama de parça, na real. E na última figura, o Charlie tá tomando alguma bebida. Na página 30, tem novamente o amigo dele, falando: Você tem um crush nele? E o Charlie, bem assustado, pergunta: Quê? Não, não é. Eu não me apaixono por qualquer cara que é legal comigo. E ele fala todo brincalhãozinho, assim, sabe? É bem engraçado a reação dele. E na página 31. Além disso, ele deve ser hétero, continua o Charlie falando e rindo da situação. Aí aparece na figura abaixo também ele indo embora, acredito que do colégio mesmo, porque aqui tem uma placa do colégio. E alguém começa a falar: Ai meu Deus, Ben, para, que Ben é a pessoa que estava mandando antes mensagem para ele. E como aparece só o Charlie aqui no último quadradinho, ele vai ver quem é essa pessoa que está falando. E na página 32 aparece o Ben e mais uma menina, que estão de mãos dadas, e no último quadradinho, que nem necessariamente está dentro de um quadrado, é só um desenho solto, na página 32, é o Charlie indo embora. Página 33, aparece na primeira figura o Charlie na cama já, com o celular nas mãos, e tem uma mensagem do Ben que aparece no celular dele. A mensagem que o Charlie mandou pro Ben é: Não quero mais te ver. O Ben manda 3 pontos de interrogação e o Charlie fala desculpa. Novamente, o Ben pergunta: Por quê? Não entendi. Ninguém vai pegar a gente. Charlie, não me ignora. E novamente ele insulta o Charlie em uma das mensagens, falando outro palavrão. Na página 34, aparentemente o Charlie ignorou o amigo dele bem e deixou o celular de canto e foi dormir. Já na mesma página 34, logo abaixo do Charlie dormindo, tem outra imagem dele. Acredito que seja dele correndo. E em cima dessa imagem, dessa figura, tem escrito fevereiro. Já na página 35, tem uma figura onde em cima está escrito segunda-feira, 1º de fevereiro, entre 10 e 11 horas da manhã, educação física. As pessoas ali, os estudantes estão correndo e o professor fala: Vamos lá, 1º ano. Em todos esses meses, ninguém bateu o tempo do Charlie ainda. E na segunda imagem ali aparece o Charlie correndo muito rápido. Na página 36, o Charlie está correndo e o Nick, que é o amigo dele, Nicholas, acaba olhando para ele, percebendo ele, e ele tá com acredito que é raquete o nome desse artefato, na aula de educação física dele, para participar de um determinado esporte que, infelizmente, eu não vou saber o nome agora, desculpa. Na página 37, o Nick olha fixadamente por Charlie correndo e alguém chama ele. Ele vira e pergunta por quê. E esse alguém novamente pergunta: O que você está olhando? E ele responde novamente: Nada. Na página 38 tá lá
o Charlie correndo, super cansado, e uma hora ele para e suspira porque ele tá muito cansado e ah, ele ouve a seguinte frase: Nick, passa! E ele percebeu que o Nicholas estava ali na mesma aula de educação física que ele, e quando ele vai olhar é o Nick praticando esportes e tem vários balãozinhos ao redor do Nick, com pontos de exclamação, hahaha, e um emoji ou emoticon feliz, como se todo mundo tivesse feliz ali, estando com ele, participando da atividade com ele. Na página 39, aparece o Charlie com a mão na cabeça e com um leve sorrisinho. Não sei se é um sentimento bom ou um sentimento ruim, mas ele tá. Não, também não consigo distinguir se é um leve sorriso ou se é uma boca de tristeza, desculpa, não vou conseguir dizer aí pra vocês. Mas a gente vai descobrir ali nos próximos capítulos. Mas como ele tá com a cabeça um pouco inclinada, parece que ele tá um pouco triste. Isso parece ali no segundo quadradinho. E seguindo adiante, na página 40, aparece o Charlie pegando os materiais dele, que nem nas escolas americanas, onde tem os armários, né? E quem chega chamando ele é o Ben. Ele chama o Charlie e fala que precisa e diz que precisa falar com ele. Charlie, ele na página 41, ele fica sem reação, ele não fala nada e ele acaba respondendo o Ben falando eu tenho aula de bateria agora, não dá pra falar, sabe? E o Ben, ele fica bem com bastante raiva e ele fala: responde as minhas mensagens então. Já faz 2 semanas. E ele fala também, novamente, insultando Charlie com palavrão. E o Charlie responde: já falei que não quero mais te encontrar. Na página 42, o Ben ele fala: então é isso, sem nenhuma explicação. E o Charlie responde: sim, acho que sim. E ele fala assim, meio sem jeito. E no, na figurinha do meio, entre a primeira e a terceira figura, a segunda figura tá ali o Charlie com o Ben segurando ele no pescoço, assim. E tem no meio, assim, no meio tem o Charlie e de um lado tem duas letras P e E e do outro lado tem G e A, que eu acho que só pega, mas eu não sei qual que é o contexto disso, de pega. E na outra figura, na última figura, aparece toda a imagem junto, assim, do Ben e segurando o pescoço do Charlie. E ele falando bem grosseiramente, não vai ficar assim.